Olá, meus queridos, professora Eliane Dias de volta. Vamos dar início então à aula de hoje, no qual nós falaremos sobre diretrizes empresariais. Qualquer hora dessa a professora vai postar os erros de gravação, que é para vocês entenderem o quão difícil é estar aqui do outro lado da tela, conversando com o computador, ao invés de sala de aula que a gente conversa no tete-a-tete com o aluno. Mas enfim, é importante que a gente também aprenda a lidar com esse tipo de situação, porque com certeza é um aprendizado também pra gente que tá aqui do outro lado, tá? Eu espero de verdade que esse vídeo vos encontre em paz, com saúde, e que todos vocês até agora tenham compreendido pelo menos os aspectos essenciais, os aspectos base no que diz respeito a planejamento estratégico, tá? Na aula de hoje nós vamos falar sobre diretrizes empresariais. Talvez os termos que nós vamos ver aqui são termos já de conhecimento da maioria de vocês. No entanto, como esses termos fazem parte do fundamento base na elaboração de um planejamento estratégico, é importante que nós venhamos dar uma revisada nisso novamente, relembrar a importância novamente, para que possa contribuir de forma positiva na contextualização e na compreensão do que é o planejamento estratégico e qual a importância do mesmo para as organizações, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte, tá? Então vamos lá. Quando nós falamos em diretrizes empresariais, nós estamos falando de quesitos que vão identificar essa empresa, nós estamos falando da identidade desta organização. E é aí onde nós entramos em termos que já são de conhecimento de vocês, que quando eu falo em diretrizes empresariais, eu estou falando de missão, visão e valores. Como dito em alguns vídeos anteriores, é importante que estes aspectos de uma empresa sejam construídos com base no que realmente aquela empresa é. Porque hoje em dia o que acontece na grande maioria é que esses aspectos de missão, visão e valores, eles não transmitem de fato o que a empresa é e o que a empresa procura alcançar no mercado. Na grande maioria das vezes são aspectos retirados da internet, que eu vou lá e copio de uma outra empresa, e isso não reflete a identidade da minha organização, da minha empresa, do meu escritório, tá? Então, toda vez que nós falamos em diretrizes empresariais, nós estamos falando da identidade dessa organização. Qual é a identidade dessa empresa? Quais são as definições que ela usa para se diferenciar das demais no mercado? A forma como ela trabalha, onde ela pretende chegar, quais são os valores que essa empresa tem enraizado ali na construção do seu dia a dia de trabalho, tá? Então, estabelecimento da diretriz organizacional ou determinar a meta da organização é fundamental no processo de planejamento. Então, nós podemos ouvir o termo diretrizes empresariais ou diretrizes organizacionais, tá? Nós estamos falando basicamente da mesma coisa, não se preocupe. Alguns autores usam diretriz empresarial e outros usam a diretriz organizacional. E, como dito no slide anterior, são peças fundamentais na construção de um planejamento. Porque eu tenho dito para vocês até aqui que o planejamento é você traçar estratégias para atingir os objetivos de onde essa empresa pretende chegar. Então, para isso, eu preciso saber qual é a razão de existência dessa minha organização, onde eu pretendo chegar e quais são os valores que eu irei ter enraizado na cultura da minha organização para que eu atinja estes objetivos. Então, na etapa de construção da diretriz empresarial, existem indicadores principais de direção para os quais a organização é levada. E aí onde nós entramos no contexto de missão, visão e valores. Então, hoje, o princípio básico dessa aula é que nós possamos compreender o que é, o que significa e qual a importância da construção pela própria organização da sua missão, da sua visão e dos seus valores. E que esses termos não sejam apenas frases de efeito para colocar na fachada da loja ou na página inicial da empresa no Facebook e no Instagram,
que seja de fato os princípios que são levados desde a alta organização até a base operacional, e que todos os seus colaboradores tenham a compreensão do que isso significa e saibam qual a importância disso no contexto da empresa. Se eu estivesse em sala, provavelmente, eu perguntaria para vocês quem tem conhecimento de qual é a missão da empresa que trabalha e se concorda com a missão da empresa que trabalha, se de fato a maneira como a empresa opera no dia a dia condiz com a missão que ela tem pregada na parede ou a missão que ela tem lá no Facebook dizendo que é a razão de ser dessa organização. Eu peço que vocês façam essa reflexão, procurem conhecer a missão da empresa que vocês trabalham e reflitam só para vocês mesmos, não precisa sair opinando por aí, vai que alguém não concorda, vai lá na empresa e faz um barraco, enfim. É só para vocês refletirem. Se a missão e a visão da organização que você trabalha condiz com a forma com qual essa empresa conduz os seus processos. Essa empresa conduz o processo operacional. Se os valores que essa empresa diz ter realmente condiz com a forma com a qual ela trabalha, com a forma com a qual ela trata os colaboradores. Porque, como eu disse anteriormente, isso não pode ser só uma frase de efeito para colocar na parede. Ela tem que ser de fato algo que acontece no dia a dia. Porque fazer com que isso aconteça no dia a dia é fator-chave para que haja um desenvolvimento, para que haja um envolvimento maior na execução do planejamento estratégico de toda e qualquer organização, tá bom? Então, estabelecer missão, visão e valores e tarefas para as empresas de todos os portes e ramos de atuação. Esses princípios essenciais ajudam a definir a direção estratégica, o que inclui integração das operações e motivação da equipe, além de permitirem que o empreendedor compreenda qual o papel do seu negócio na sociedade e onde essa empresa pretende chegar. As empresas devem se atentar para a definição da missão, visão e valores de sua empresa, para que ela não fique apenas como meros objetos decorativos. A elaboração desse trio deve considerar o segmento de atuação, o público de interesse, que no caso são os clientes, colaboradores, fornecedores e entre outros, e daí é onde entra a necessidade da construção das diretrizes empresariais estarem focadas de forma macro, ou seja, eu não posso criar uma missão voltada apenas para a minha organização no interior dela. Eu preciso focar de maneira mais ampla, de forma que eu consiga atingir com a minha missão, com a minha visão, toda a minha rede de stakeholders, todas as pessoas que estão envolvidas no processo colaborativo para que a minha empresa continue funcionando e para que ela vá à frente. Daí é onde envolve todos os colaboradores, fornecedores, parceiros, sociedade de um modo geral e assim sucessivamente. Também é importante estudar previamente o mercado para determinar objetivos mais assertivos. Gente, antes da professora engravidar, ela conseguia falar assim, ó, um monte de hora, sem faltar o ar. Agora o que acontece? A professora falta o ar. Então ela dana no mundo falando, quando vê tá morrendo. Porque a barriga tá que só cresce. Então antes eu tinha fôlego para dar e vender e falava que nem uma tagarela. Hoje em dia me falta o ar. Então por isso que eu tenho que dar essas paradas, tá? É porque eu tô sem ar. Mas enfim, vamos adiante. Como eu vinha dizendo, é importante que ao construir a sua missão, a sua visão e os valores da organização, você leve em consideração todo o ambiente no qual você está inserido, para que essas venham impactar de forma positiva não apenas a tua parte interna, as tuas estratégias internas, mas que ela possa também atingir as tuas estratégias externas, as pessoas que estão envolvidas no processo de construção ou de manter a tua empresa ativa fora das paredes dessa organização. Então vamos lá, falar individualmente de cada uma dessas 3 diretrizes que a gente está conversando hoje. A primeira delas é a missão, tá?
Quando eu falo em missão, a missão fala muito do que é a empresa e dos motivos pelo qual ela foi criada. Representa basicamente o propósito da organização existir, sua razão de ser e papel na sociedade. Eu gosto de resumir a missão, tá? Porque como ali fica uma definição muito longa, eu gosto de definir a missão de uma organização como a razão de ser de uma empresa ou a razão de ser de um negócio. De forma mais resumida, eu estou querendo dizer que ao definir uma missão, eu estou definindo o que a minha empresa faz, como ela faz e para quem ela faz. Então, observem vocês que é algo muito básico, é algo muito sucinto. Só que se nós pegarmos essa frase, porque geralmente é uma frase muito pequena, e cada vez mais elas vêm ficando mais pequenas ainda, a empresa precisa definir tudo isso em uma frase pequena, para que ao olhar para aquela frase, ao interagir aquela frase na sua metodologia de trabalho, o colaborador possa entender de maneira muito resumida qual é a atividade principal da empresa que ele trabalha, ou seja, o que essa empresa faz, como ela faz e para quem ela faz. Porque a partir do momento que eu compreendo esses aspectos básicos de uma organização, fica muito mais fácil de eu trabalhar nela e contribuir de maneira mais intensa com relação aos objetivos que essa empresa pretende alcançar. Agora imaginem vocês um colaborador que trabalha em uma organização e não tem conhecimento dessas diretrizes, ou se conhece por alto. Ou então a missão da empresa diz uma coisa e a empresa trabalha de uma forma completamente diferente. Aí volto a reforçar aquilo que eu tenho dito. Esses princípios, essas diretrizes não podem apenas ser um papel escrito. Elas precisam de fato fazer parte da cultura desta organização. E todo e qualquer colaborador da minha empresa precisa entender o que isso significa. Então, ao definir a missão, a visão e os valores do escritório contábil de vocês, quando vocês estiverem atuando enquanto empreendedores, é importante que isso não seja apenas uma frase bonita, mas que de fato seja condizente com o que a empresa de vocês faz, a forma como ela faz e para quem ela faz. E procurem deixar isto muito claro para os colaboradores que trabalham com vocês, porque daí a partir daí fica muito mais fácil de você direcionar e de você repassar o teu planejamento estratégico de forma que o restante da tua equipe compreenda. Eu coloquei aqui no slide para vocês um exemplo de uma definição de missão de um escritório contábil nacional, não vou citar o nome aqui, mas é um escritório que geralmente eu sigo ele nas redes sociais por gostar das palestras dos empresários que estão à frente do escritório, então e concordar com muita coisa que eles falam. Então eu trouxe aqui a definição da missão que eles têm lá: promover o sucesso das empresas através de contadores consultores. Então o que eles fazem? Promovem o sucesso das empresas. Aí promovem o sucesso. O que eu faço? Para quem? Para as empresas. E quem faz? Eles fazem através dos seus contadores consultores. Então, apenas de olhar para esta missão, eu já sei, eu já deduzo que esta empresa tem uma metodologia de contabilidade consultiva. Lembra que nós falamos na aula anterior? Nós estamos caminhando cada vez mais para que os escritórios contábeis trabalhem com contabilidade consultiva e não apenas contabilidade técnica. Porque a técnica, lembra que eu falo para vocês sempre em sala de aula? Os escritórios contábeis vão acabar, vão ser substituídos por máquinas e assim sucessivamente? É possível. Possível que a contabilidade técnica seja substituída por processos tecnológicos. No entanto, a contabilidade consultiva, que é a que determina a consultoria para o sucesso das organizações, é praticamente impossível que ela seja substituída por softwares que exercem esse papel, essa função.
porque nós sabemos que para prestar uma consultoria vai muito além do que aspectos técnicos, tem que ter uma visão de mercado e várias outras coisas que estão aí por trás de uma consultoria contábil. Então, professora Buxuda. Então, só de olhar para essa missão, eu já compreendo mais ou menos a forma como essa empresa trabalha, esse escritório contábil trabalha. E é isso que eu devo buscar ao construir a missão da minha empresa. Transparecer através de uma frase curta, de um texto curto, qual é a principal razão de ser da minha empresa, como eu faço isso, para quem eu faço. Então, tudo isso é possível através de uma missão bem elaborada, tá? A ausência de missão pode prejudicar a elaboração de uma estratégia de crescimento, porque os objetivos da empresa não estarão expostos. Olhando para aquela missão anterior, eu posso dizer que o objetivo daquela organização é contribuir para o sucesso dos seus clientes. Então, se eu não tenho uma missão na minha empresa, fica muito mais difícil eu determinar quais são os rumos que estes meus colaboradores devem seguir. Afinal de contas, se eu não sei onde eu quero chegar, como que eu vou determinar os caminhos que eles devem percorrer para que a minha empresa atinja seus objetivos? Se eu não sei a razão de ser do meu escritório, como que eu vou trabalhar no sentido de fazer com que os meus colaboradores compreendam isso, tá? Então, por isso que a missão é extremamente importante. A missão deve esclarecer o benefício que a corporação proporciona para o seu público-alvo. Além disso, precisa ser inspiradora e desafiadora para engajar os colaboradores e proporcionarem os melhores resultados aos seus clientes. O mais indicado é que seja curta, de fácil entendimento e memorização, como um verdadeiro mantra que justifica a existência da corporação. Daí a importância do texto mais curto para que os colaboradores possam ter isso muito gravado na mente, ali muito de fácil entendimento, de fácil compreensão, para que todo mundo realmente compreenda o que significa a missão da organização, o porquê essa empresa trabalha, para quem ela trabalha e como nós trabalhamos. Já a visão é a situação em que a empresa deseja estar em um período de tempo. Então, só voltando aqui um pouquinho, a missão é o meu presente, como eu estou hoje, o que eu faço hoje, para quem eu faço, qual é a razão de existência da minha empresa hoje. A missão é presente, tá? Já a visão, nós estamos falando de futuro, onde essa empresa pretende chegar. E daí, antigamente, essa visão, geralmente, ela era feita a longuíssimo prazo. Hoje em dia, as empresas já tomaram o hábito de fazê-las num período menor de tempo. Antigamente era se tornar nos próximos 20 anos referência no mercado de tecnologia. Hoje em dia não tem como você determinar uma visão a tão longo prazo assim, afinal de contas o mercado muda muito rápido. Então a tua visão tem que ser um pouco mais de médio prazo, não tão curto, mas também não tão longo. Representa, portanto, onde ela quer chegar, seu objetivo principal e o futuro que deseja alcançar em um futuro próximo. Resumindo o que é a visão, nós podemos dizer que é o que busca a organização, o futuro, a inspiração e, geralmente, como eu disse a vocês, esta visão contém prazos. É comum nós vermos na fachada das visões aí das empresas escrito prazos, 3, 5, 10, nos próximos 3 anos, nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, e assim sucessivamente. Mas, só reforçando, é importante que as empresas tomem o hábito de determinar essas visões a médio prazo, não com prazo tão extenso, mas também nem com prazo tão curto assim, tá? Então, missão presente, razão de ser da empresa, visão futuro, onde essa empresa pretende chegar. Pegando o gancho daquela mesma contabilidade que eu falei para vocês que eu sigo, coloquei aqui a visão deles: ajudar os empresários em todo o Brasil a melhorar a gestão dos seus negócios. Ou seja, a visão deles é atuar a nível nacional.
Onde eles querem chegar? Eles querem que a contabilidade do escritório deles cheguem a nível nacional, cheguem a todas as regiões do país. Então, o objetivo principal é que essa contabilidade cresça de forma que eu consiga prestar serviços para empresas em todas as regiões do país. Este é o meu objetivo futuro. Este é o objetivo deste escritório no futuro. Então, hoje nós queremos contribuir com o sucesso das organizações através de uma consultoria, de uma contabilidade consultiva. E a partir daí nós vamos criando então bases que vão permitir que no futuro o meu escritório consiga melhorar a gestão dos negócios de empresários em todo o país. Vamos supor vocês aqui na região de Altamira. Estou determinando a visão do meu escritório contábil, atendo hoje só na região de Altamira. Posso determinar, quem sabe, se for esse o rumo que a minha organização pretende atingir, que daqui a 3 anos a gente preste consultoria ou contabilidade consultiva para todas as cidades aqui da região Xingu. É uma visão, é um objetivo a médio ou longo prazo, dependendo do prazo que você estabelecer isso, tá? Então, missão presente, visão futuro, tá? Já os valores, quando nós falamos em valores, diz respeito aos princípios que orientam todas as posturas da empresa e de sua equipe. Uma vez definido, todos devem trabalhar para colocá-los em prática em todos os relacionamentos com clientes, fornecedores e parceiros, tá? E daí é onde entra a grande dificuldade. Todas as empresas que vocês olharem por aí, inclusive na Petrobras, por exemplo, que é um exemplo nacional, se você for lá olhar os valores da Petrobras, provavelmente vai estar escrito ética entre algum deles. E na época que a Petrobras se envolveu no escândalo do mensalão, do petrolão, e vários outros escândalos que se sucederam após isso, será que esses valores da Petrobras de fato estavam enraizados na cultura de todos os colaboradores? Se estavam enraizados e era de fato a maneira como eles trabalhavam, por que uma empresa como essa se envolveu no escândalo de corrupção? Onde está a ética nisso? Então, por isso que eu preciso tomar muito cuidado para que os valores criados para o meu escritório, para a minha organização, sejam de fato os princípios que norteiam a maneira como os meus colaboradores atuam, a maneira como os meus colaboradores trabalham. E daí é onde entra a necessidade do exemplo, tá, gente? Porque vocês, enquanto gestores, porque a partir do momento que vocês se tornarem empreendedores, donos do próprio negócio de vocês, vocês se tornam gestores também. E a gestão, ela é feita muito também pelo exemplo. Então, eu preciso ser o primeiro a transparecer todos os valores que eu digo que a minha empresa tem, tá? Então, isso é extremamente importante. Nesse sentido, quando nós falamos em valores, nós estamos falando dos alicerces da organização, pois representam tudo aquilo que ela acredita e quais são os seus princípios e convicções. De forma resumida, nós estamos falando das crenças básicas da organização. Aqui eu trouxe para vocês, seguindo o mesmo gancho lá que eu peguei, a visão daquele escritório contábil que eu comentei com vocês. Então, nós temos ali foco, ou seja, eu preciso deixar claro para os colaboradores que trabalham comigo que nós precisamos ter foco, entregar o que é prometido ao cliente nos prazos, a folha de pagamentos, impostos, ter disciplina para que se cumpra esses prazos, ter organização para não confundir a folha de um cliente com a folha de outro, ter transparência nos processos, ter aprendizado contínuo. Quando eu falo em aprendizado contínuo, se eu tenho isso como um valor na minha empresa, eu preciso contribuir para que esse colaborador tenha um processo de aprendizado contínuo. Aí, do que adianta a empresa colocar como valor que ela tem aprendizado, que ela apoia o aprendizado contínuo, se ela não paga um curso para o colaborador fazer, para poder ajudar no processo de continuação do aprendizado dele na área fiscal ou na área tributária que seja. Então, por isso que é necessário que ao definir esses valores, eles de fato condizam com a forma com a qual eu trabalho.
Porque não adianta, que nem eu falei para vocês lá no início, os meus colaboradores precisam ter conhecimento das diretrizes empresariais da minha organização, e do que adianta eles terem conhecimento, ler lá e ver que a empresa trabalha totalmente ao contrário de tudo que ela acredita. Então isso acaba aqui causando uma má influência, um desânimo nesses colaboradores para contribuir na execução do planejamento estratégico. Então eu deixo para vocês hoje como pedido que vocês tentem procurar conhecer a visão, a missão e os valores da empresa que vocês trabalham, e que vocês façam essa reflexão. Se essa missão, essa visão e esses valores condizem com a forma com a qual a organização que vocês atuam está trabalhando, tá? Para que vocês compreendam e talvez ao analisar e perceber que a empresa trabalha de forma totalmente contrária, talvez a partir daí vocês consigam compreender o porquê que muitas coisas talvez não estão dando certo, tá? Então, por isso que é importante que isso seja de conhecimento de todos e que de fato seja algo que existe, não algo que está só no papel para bonito. Por que que nós falamos sobre diretrizes empresariais? Porque para realizar um planejamento estratégico, eu preciso saber quem eu sou, como eu atuo, onde eu quero chegar e quais são os valores que irão nortear este processo. Então, para planejar algo, primeiro eu preciso saber como eu sou, o que eu tenho hoje, tanto o planejamento pessoal quanto o planejamento empresarial. Então, eu preciso saber onde eu estou, onde eu quero chegar e quais são os valores que irão nortear esse trabalho no decorrer do período até que eu consiga atingir os objetivos que eu estou propondo para minha organização. E daí é onde entra a necessidade de elaboração das diretrizes empresariais. Então, como base para a construção de todo e qualquer planejamento, é importante que no primeiro passo a empresa desenvolva a sua missão, a sua visão e os seus valores. E tudo isso tem que ser uma construção. Precisa de fato ser condizente com aquilo que a empresa acredita, com aquilo que a empresa fala, com aquilo que o empresário fala. Não é para ser só uma frase de efeito, precisa ser de fato o espírito dessa empresa, o espírito desta organização, tá bem? Então, vamos finalizar a aula de hoje. O que eu queria que vocês entendessem no vídeo de hoje era o que são as diretrizes empresariais e qual a importância da mesma na construção do planejamento estratégico. Beijo grande, até a próxima aula e qualquer dúvida, eu estou à inteira disposição de vocês, podem me chamar lá no grupo ou no PV, caso não tenham compreendido alguma coisa ou queira acrescentar alguma coisa, trazer alguma contribuição, eu estou aí sempre à disposição de vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.